Bem-vindos ao RaízCast Pro. Esse é o 7º programa do ano da nova temporada e a 3ª gravação aqui em São Paulo. 3º programa que nós estamos gravando. O RaízCast, ele tem uma coisa, uma essência, que ele vem da simplicidade, da conversa, mas ele é aula, ele é MBA de empreendedorismo, é doutorado de... Por quê? Porque eu extraio o máximo possível de cada convidado para nós aproveitar e ter conhecimento. Não só eu, mas quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Eu fiz umas anotações para ti aqui, onde eu trago o seguinte para nós pensarmos, e aí eu quero extrair o teu conhecimento. Muitos profissionais começam empreendendo por talento. Sabem fazer, sabem executar, executam bem, né? Entregam bem, entregam um resultado, mas chegam em um ponto onde estão cansados, porque o negócio depende totalmente deles. Se não atendem, não faturam. Se param, tudo para. Do profissional que faz para o líder que estrutura. Existe um padrão muito comum em negócio de saúde. O dono é o principal ativo. É o gestor, é o técnico, é a mão de obra. Isso funciona no começo, né? Quando está pequeno. Mas vira um teto. Porque ninguém escala sendo indispensável em tudo. Não tem como fazer esse milagre aí. O crescimento começa quando o conhecimento deixa de ser pessoal e passa a ser um método. E método pode ser ensinado. Mas antes de nós extrair teu conhecimento, o programa tem uma coisa que ele não muda nunca. Não sou eu que apresento o entrevistado. Quem se apresenta é o próprio entrevistado. Tudo bem, Careca. Eu sou Gabriela. Eu sou do interior de São Paulo. Sou de Colina, uma cidade que é do lado de Barretos. Eu sempre trago essa referência porque ninguém conhece Colina, porque lá só tem 20 mil habitantes. Quaraí 2. E assim como eu sou o improvável, a minha clínica também é, né? Porque nós conseguimos agora, vamos completar 10 anos. Então, nesses 10 anos, nós conseguimos, assim, um crescimento exponencial que ninguém consegue explicar, né? Como que a gente conseguiu isso numa cidade tão pequena, com 11 salas e completamos com 20 colaboradores. Num espaço que começou... Desde a última vez que eu te vi, que nós conversamos até agora, quanto foi de... Foi muito acelerado já nessa fase, já assim? Já contratamos, se eu não me engano, mais 3 pessoas. Se eu não me engano, se eu não tiver... Nós estamos falando uns 30 dias atrás. De uns 30 dias para trás. Umas 3 pessoas. Quando eu te conheci, tu tá aquele jeito, aquela, né? Eu tava quase vou desistir, enfim. Tava num processo meio difícil, passando o processo como todo empreendedor passa. Normal. Né? E aí, eu cheguei para minha sócia e falei assim, ó, eu senti isso uma vez que eu já passei por um processo de depressão, né? E aí, quando eu fui pra médica, né? Passei pela consulta e fui diagnosticada. Quando eu tava com sofrimento, tava muito profundo, uma dor muito profunda, ela olhou pra mim e conversou comigo e tal. Eu me senti como uma criança que tá com um machucadinho ali, que se machucou pela primeira vez, e ela era o adulto falando assim pra mim, isso vai passar. E naquele encontro lá na mentoria, eu tive aquela mesma sensação. Então, assim, o problema que eu tava vivendo, né, aquele obstáculo naquele momento. Que na verdade era na tua consciência só? Tava grande, só que não era daquele tamanho que eu tava. Então, assim, aquele hot seat, tudo que aconteceu, que eu quase não fui, por não estar bem mesmo. Eu voltei, todo mundo percebeu, a equipe toda percebeu, eu voltei uma máquina, eu já sou uma máquina, né? Todo mundo fala, a Gabi não dorme, a Gabi não para de pensar, dá 2 horas da manhã eu tô mandando mensagem. E aí eu voltei totalmente renovada. E é isso, em menos de 30 dias, acho que já foram 3 contratações. Já estou fazendo teu desenho, mais ou menos, aqui, pelo que eu vi da última vez, que eu vi agora. E todos nós passamos um momento, né? E muito legal, tu vai ver na tríade agora, na própria mentoria, na minha mentoria, tu vai sentir essa diferença, porque... E no eco, o que tu sentiu no eco? Até eu queria aproveitar sobre isso. O que tu sentiu? O que tu viu na ideia do eco? Eu achei uma ideia incrível, inclusive que eu acho que nós, empreendedores, a gente sente dores em vários... Opa,
Desculpa, em vários lugares, em vários sentidos, né? Então, assim, você fala assim, é uma farmácia e eu vim comprar o remédio para a dor que eu tô precisando, isso é incrível, né? Então, é mais ou menos o que a gente faz lá dentro da clínica, porque todo mundo sempre disse que se você não é especialista em algo, se você não consegue ser bom em tudo, né? E aí eu falei, como que eu vou ser a doutora Gabriela, especialista em harmonização facial, que sempre foi, assim, a minha paixão, né? E era o meu objetivo. Só que eu não vou ter público aqui em Colina para eu fazer harmonização facial todos os dias, fazer botox, fazer lábio todos os dias. Escalonabilidade de negócio. Então, eu precisava para o meu cliente mais produtos, entendeu? Então, é isso. É mais ou menos isso. O Raiz seria mais ou menos o espaço Santé que é para o meu cliente. Então, o meu cliente, ele passa a semana toda lá na clínica. Um dia ele vai fazer uma sessão de acupuntura, um dia ele vai lá, ou 2 vezes na semana, faz o pilates, uma vez no mês ele vai na nutricionista, a cada 4 meses fazer o botox ali comigo, uma vez por ano a harmonização, cada 6 meses um bioestimulador. Então, assim, dependendo da dor, ele vai lá buscar aquele remédio, assim como achei incrível. Muito legal. Eu tenho umas anotações que eu sempre faço que tu viu ali, né? Hoje eu recebo uma biomédica, esteticista, empresária, gestora e também mão de obra do próprio negócio. A Gabriela, tu viveu a prática isso, né, que nós estamos falando. E eu até estava pegando aqui, ó, tu tem uma clínica que tu acabou de dizer, tu desenhou para mim. Que tu entendeu que não era só um serviço, tu entendeu que eram vários serviços, tu entendeu que tu poderia entregar tudo para o teu cliente que vem. Crescimento da clínica, sobrecarga operacional, dificuldade de escalar, medo de perder qualidade em chegar. Qual foi o maior desafio emocional dessa transição para ti? Eu acho que tanto para mim quanto para minha sócia, foi o desapego mesmo de, será que as pessoas que eu contratar vai atender o meu cliente com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma qualidade? Acho que esse apego. A maior dificuldade é o apego. Não é de passar o método, não é de passar o conhecimento. É aquele apego do cuidado com o seu paciente. Porque, careca, quem é da saúde ama cuidar, sabe? Então, a gente pega aquele paciente mesmo, pelo menos estou falando por mim e pelas pessoas da minha equipe, tá? Então, a gente pega aquele paciente e eu trato como se fosse a minha mãe, como se fosse o meu pai, o meu irmão, né? Pessoas que eu amo. Como se fosse eu. Eu faço aquilo como se fosse pra mim. Que jeito que eu gostaria de ser tratada. Então, o paciente deita na maca, eu pergunto se a temperatura do ar tá legal, como eu trabalho com procedimentos injetáveis, que a maioria das pessoas tem algum medo, né? Tem aflição de agulha e tal. Então, assim, eu falo com propriedade. O meu atendimento, eu tenho medo. Eu já passei tudo que você imagina. Então, assim, comigo, se você tem medo, você vai perder o medo ou você vai conseguir passar da melhor forma possível. Então, eu acho que a principal dificuldade é o apego. Que nós tivemos, tá? Não tô falando da maioria das pessoas. Porque quando você tem... Eu também dei aula na faculdade, né? Então, a gente sabe ensinar. O problema não foi ensinar. O problema era o apego com o paciente. Olha só como tá dentro do que eu coloquei aqui, tu acabou de falar, né, como deu aula na faculdade. Em algum momento vocês tomaram uma decisão estratégica. Além de atender o público final, passaram a ensinar profissionais, criaram um instituto de ensino, criaram uma mentoria. Quero que você explique para mim aqui, para quem está assistindo aqui ou ouvindo, por que ensinar virou um novo nível do negócio para ti? Primeiro, porque eu vi que a gente tinha excelência em ensinar. Nunca perdemos nenhum paciente, nenhum cliente da clínica quando terceirizamos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando eu comecei, eu fazia limpeza de pele, lá quando eu fazia minha pós-graduação. Então, eu trabalhava no hospital, fazia plantão, enfim. Então, depois que a clínica foi crescendo, eu fui terceirizando isso. Outras pessoas que faziam.
certo? Então, como eu não perdi nenhum paciente, assim como a minha sócia, que ela precisou se afastar por conta da maternidade, né, da gestação, e ela passou o método dela para as fisioterapeutas, ela não perdeu nenhum aluno de Pilates. Então, a gente viu, né, na prática mesmo, a excelência de passar o nosso método. Porque as pessoas que já eram nossos clientes continuaram lá gostando e comprando o nosso produto ali de novo, o nosso serviço ali novamente. E aí, como nós fomos o improvável lá dentro de Colina, muitas pessoas até de outros negócios vinham perguntar pra gente. Vem até hoje, né? Como que vocês fazem para precificar? Como que vocês fazem? Como vocês fizeram para crescer? Como que você paga? É por comissão? Você contrata? Então, assim, muitas dúvidas. E aí a gente foi vendo essa necessidade do mercado, que a gente poderia não só ajudar a pessoa, né? Mas do mesmo jeito que nós buscamos ajuda e fomos ajudadas, a gente também poderia ajudar as outras pessoas. E mais importante também, trazer, eu tô fixando isso bastante na mente das pessoas, que a cidade pequena não limita ela. Porque eu vejo isso lá dentro da minha cidade. Todo mundo entra na clínica e fala assim, nossa, Gabi, nós estamos entrando numa clínica nível Ribeirão Preto, nível São Paulo. Então, as pessoas se limitam por estar em cidade pequena e acham que tem que ser pequeno também. Então, a gente está trazendo essa mensagem forte, que a cidade pequena não te limita. E nós somos esse case mesmo, não limita. Tá lá a prova, o Espaço Santé. 2025, mais de 12 mil atendimentos, quase 2 mil clientes atendidos. 12 mil atendimentos. Nossa Senhora, foi a cidade inteira quase lá fazer um tratamento. É porque tem serviços recorrentes, né? Então quantos a gente foram, conta... Tu falou, mas quantas pessoas tu disse em cadastro cliente? Quase 2 mil. 10% da população tá lá. 10% da população. Isso se nós trabalharmos hoje, por exemplo, na questão do digital, né, tu tem um ganho, uma venda de 20%, né, no digital. Agora, tu imagina uma empresa que tem prestadora de serviço com 10% da população como cliente. Guria, vocês têm um serviço muito bom mesmo. E eu tenho cliente daqui de São Paulo, eu tenho cliente de Ribeirão Preto, eu tenho cliente de Monte Azul, de Bebedouro, de Barretos. Eu atendi por muito tempo em Barretos, né? E as pessoas não deixam... E tem outras clínicas em Barretos. É uma cidade 10 vezes maior do que Colina. Só que eu tenho clientes que falam assim pra mim, Gabi, eu já andei em tudo quanto é clínica aqui em Barretos. Não existe uma pessoa que faz massagem igual a Gi, por exemplo, que é uma das esteticistas lá. Não existe um botox igual o seu. Entende? Eu sou superdotada. Não, Rodrigo, eu faço com amor. Amor. Deixa eu fazer uma pergunta agora, tá aqui. A tua mentoria hoje, ela traz sobre montar a empresa? Agora a gente está voltada para quem está começando. Para justamente uma estética. Estética, e como tem a minha sócia junto, então seria também para quem é da fisioterapia, do Pilates. Ok. Eu tô voando, quando começo a conversar com as pessoas, já vou lá para outro nível. Sabe o que eu tava olhando? Porque quando tu falou isso, da frase, que as pessoas dizem, não tem como ninguém como tu, que faz não, como é que é o Botox? Chama? Aplicação de Botox. Aplicação de Botox. Imaginamos uma mentoria de uma pessoa para ensinar a aplicação do Botox, mas não só isso. Imaginamos transformar elas em empresárias de verdade. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque teve uma pessoa que chegou para mim assim, Rodrigo, eu mais ou menos entendi o eco. Só que o eco eu tô vendo que é para empresários. Isso é legal, o que tu faz? Sou profissional da área de saúde, eu faço. Digo, tá, e o que tu tá fazendo? Não, eu faço atendimento e tô focando porque eu me especializei muito tempo, saúde da mulher, e eu estou começando a minha mentoria. Digo, legal. E na tua mentoria tu tá fazendo para quê? Não, para virar minha profissão, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é o quê? Ser empresário. Ser empresário CPF é uma coisa, CNPJ é outra, eu vejo a maioria crescer e quebrar porque não entende que é empresário. Então tu tá no lugar certo? Não é para empresários, é para isso. O que eu quero jogar para ti?
para falar para a mulher que está ali, que ela não tem uma clínica, mas ela tem o potencial de colocar isso. Qual é a tua visão para ela entender que ela é uma empresária? Isso, porque eu e a Isabela demoramos tempo para entender isso. Eu só fazia curso técnico, porque eu entrei na área da saúde porque eu amo o que eu faço. Eu não tinha colocado isso na minha mente. Eu vou montar uma empresa, eu escolhi ser empresária? Não, eu escolhi ser biomédica esteta. Entendeu? Eu escolhi harmonizar as pessoas, fazer procedimentos para deixar as pessoas mais bonitas, de uma forma natural, que a minha especialidade é a naturalidade. Então, foi isso que eu escolhi. Eu amo. Chega a aguar a boca, assim, a hora que eu estou fazendo o procedimento. Só que chega um momento que nós, da saúde, a gente precisa... Nós, da saúde, precisamos nos ver como empresários, porque senão não vai dar certo. Você não vai ter vida... Não vai ter qualidade de vida. Em grande maioria, né? São mulheres. Não é o meu caso, mas e aí? E a hora que precisar se afastar para ter filhos? E vem outra coisa. Eu vi uma polêmica de um vídeo, o Wendel Carvalho, ele colocou, ele disse assim, manicure não vai ser rica. Nossa, deu uma polêmica. É a mesma coisa, área de saúde, manicure, qualquer prestador de serviço que limite-se ao tempo dela. Eu tenho ela vai ouvir o programa lá, eu não vou falar o nome dela para não gerar. A manicure da Jaque. Daí quando ela vai lá na Dona Jaque, toda semana ela vai, e eu sempre digo, começou as fofocas, né? Ela vai fazer atendimento 6 da tarde, mais ou menos a hora que ela chega lá. E aí quando eu tô lá, eu vou lá para sentar, elas me correm porque elas querem falar. Daí eu digo para ela, tu sabe que tu não vai ficar rica, né? Ela até fez uma mentoria comigo, de posicionamento, ajustar. Tu sabe que tu não vai ficar rica, né? Eu sei, eu tô feliz assim, eu não quero. Eu digo, boa, porque as pessoas têm que entender, tu tem um limitador de tempo, atendimento, mas ela vive muito bem. Só que ela não quer ficar rica, ela tem uma vida boa porque o limitador de tempo, como profissional, tá ali. E se tu quer ficar rico, crescer, tu tem que entender que tu precisa virar um empresário, porque tu só vai ganhar dinheiro se pessoas trabalharem para ti. Com certeza. Isso me lembrou da conversa que eu tive com a manicure também essa semana, antes de vir para cá. Porque como a gente começou a mudar a comunicação lá no nosso Instagram, de falar com o profissional que está começando. Agora tu vai te posicionar no outro... Agora tu vai, ó. Entendeu? Aí ela veio me perguntar assim... Gabi, como que a gente faz para separar o dinheiro? É isso aí. Aí eu falei assim, você tem uma empresa aberta? Ela não, sabe? Então, assim, eu vejo essa limitação, porque Muito. ela é uma profissional da beleza, da saúde, e aí não tem, a gente é técnico, sabe? Tu entendeu para onde eu tô te jogando a mentoria? Porque eu vejo muito aberto isso. É muito aberto. E eu tô falando aqui porque ela é minha nova mentorada. E eu já tô imaginando esse novo produto com um novo posicionamento absurdo. E em relação ao método que você disse, que faz do Botox, eu já coloquei um nome no meu método de harmonização, chama ES Alure, porque a minha clínica chama Espaço Santé. Né? Então eu chamo de ES Alure, que é a transformação que eu faço, né? Vamos fazer um cortezinho bom. Qual a diferença do ES Alure? Traz para mim e diz assim, qual é a diferença que ele faz agora, nesse momento? Como assim, qual a diferença? A diferença para a mulher, tu trazer esse produto, qual a diferença que ele faz principal? A diferença do ES Alure na vida da mulher é autoconfiança, um amor próprio, é nítido. A foto do antes e a foto do depois, tá na foto o sorriso. Na hora que eu entrego o espelho para ela, Rodrigo, aquilo, assim, tem pessoas que eu me emociono, elas choram. Nossa, era mais do que eu imaginava. Por quê? Porque, assim, pro homem, isso não é importante, tá? Então, eu acho que você nunca vai conseguir sentir o que nós mulheres sentimos. O homem, ele tem uma autoestima elevadíssima, ele é muito mais seguro. A mulher não é assim. Então, ela é tão diferente do homem que ela chega lá pra mim com uma queixa, eu resolvo essa queixa dela, e quando ela volta no retorno, tá lindo. Só que ela já achou outro defeito. É sério. E aí, no começo, eu levava isso meio que pro meu pessoal, sabe? Nossa, eu não tô entregando. Não. E aí você vai estudando, vai entendendo, não. Geneticamente, antropologicamente já é explicado isso, que a mulher, ela é insatisfeita por natureza.
né? Lá no tempo das cavernas, lá se chegava um mais forte, sabe por quê? ela trocava, Sabe porque por que ela não é satisfeita. A mulher nunca vai estar satisfeita. Sabe o que eu dei risada? Porque eu vejo Dona Jaque. Ela vai dizer, mulher, se eu fosse linda desse jeito aí, eu estaria. O que eu quero? E parece que sempre tem alguma coisa. Mas vocês não vão entender, entende? Então, assim, isso é muito importante para a mulher. Se ela não tá se sentindo bonita, ela não tem segurança, ela não consegue. Eu já passei por processo de depressão, efeitos sanfona, de engordar, emagrecer. Eu já senti na pele, Rodrigo, tudo que você imagina, além de viver isso na prática. Então, eu posso te falar com propriedade, muda a vida da pessoa, muda o relacionamento dela com as pessoas que ela convive, não só o relacionamento íntimo mesmo. Ela se sente mais segura, ela pode, sei lá, se você quer se promover dentro da carreira, se você quiser mudar, muda. Eu tenho vários relatos de pessoas que falam que eu mudei a vida delas, que ela não se olhava no espelho e que agora ela se olha no espelho. Então, assim, para você que é homem, talvez isso não signifique tanto. Mas para quem é mulher que está me ouvindo, ela está sentindo na pele. Então o ES Alure faz isso, justamente isso, essa sensação. Que legal. Enquanto você for o negócio não cresce. Nós estamos conversando para as profissionais principalmente. Talento, ele abre portas, mas método sustenta um crescimento. Quem não ensina, fica preso. Quem estrutura, escala o seu próprio negócio. Quando o conhecimento vira um ativo, o profissional deixa de trocar o tempo por dinheiro e começa a construir um legado. O que eu vejo hoje é que tu está construindo um legado e o futuro da saúde não é só técnico. Tu acabou de dizer, eu só me preocupava com a área técnica. É gestão. Nós não podemos esquecer disso. É gestão. É posicionamento, que é uma coisa que no Código Raiz vai te ensinar esse posicionamento, e eu já estou aqui imaginando o quanto tu tem de posicionamento e diferencial nessa... É absurdo o que eu estou vendo aqui. É um ensino que tu vai trazer. Profissionais que não aprendem a estruturar o conhecimento, eles vão ficar sobrecarregados. Mas quem aprender a ensinar o que sabe, vai multiplicar impacto. Tu concorda comigo? E é para esse lado que vai toda a especialização que tu trouxe da área como profissional, mas levar para a área pessoal das pessoas também e o crescimento através dessa tua mentoria? Concordo com você e ainda adiciono mais algumas coisas assim que eu vejo de... como se fosse algo assim que elas relutam, sabe? Se eu ensinar, vão me roubar os meus pacientes e os meus clientes, né? E aí, precisa quebrar essa crença. Nós, profissionais da saúde, né? Eu tô me incluindo, tá bom? Eu já quebrei há muito tempo. Tu ouviu o Kunamata falando, inclusive, no evento, que ele disse que o crescimento dele foi na questão da concorrência, foi uma lição para nós, né? Com certeza. Então, isso já tenho, já foi não sei nem se eu tinha essa crença, tá? Não me lembro, porque eu sempre gostei de ensinar, sempre. E eu falo que eu sou tão abençoada que Deus já deu tanto assim pra mim, que eu tenho que dividir, não tem problema o que a pessoa vai fazer com aquilo. Claro que se uma pessoa que você ama muito te decepciona, é óbvio, você vai ficar chateado, não é isso. Mas nada que eu dou, eu quero algo em troca. Eu dou porque eu quero dar. Então, assim, a primeira crença que precisa quebrar, eu vou ensinar e vão me roubar os meus clientes. Mas você precisa, sim, nós precisamos, sim, criar um método e aprender a replicar esse método. Lá na clínica, eu e Isabela, minha sócia, fazemos assim, nós aprendemos assim. Primeiro, você me observa. Você vai só me observar, tá? Passou um tempo observando. Depois que você me observou, agora eu vou te ensinar, você vai replicar isso em paciente modelo, e aí eu vou te observar. Na hora que eu ver que você tá ok, tá pronto, aí eu te libero, abro a sua agenda. É assim. Não, é simples. É porque a pessoa ela não quer abrir o tempo da agenda dela, porque ela acha que ela vai parar de atender e o faturamento dela vai diminuir.
Ela acha que ela vai contratar uma secretária e o faturamento dela vai diminuir. Mas ela não enxerga que se ela não tiver tempo para fazer gestão, para fazer marketing, para se posicionar, para ela poder vender o melhor, né, o tratamento dela, para ela poder cuidar mais dela. Porque assim, ó, por exemplo, aconteceu isso no último encontro lá na mentoria. A Rafa lá, a rainha das coxinhas. Ela me perguntou, ai, Gabi, o que você faz? Eu falei, ai, tem uma clínica, expliquei. Ela me apontou, assim, aquele jeito dela. Com você eu faço. Arretada! Com você eu faço. Esse rostinho aí bonito, natural, eu faço. Então, você é o seu produto, né? Então, imagina, eu chego aqui e falo assim, Rodrigo, eu sou referência em naturalidade. Aí eu chego aqui com o rosto todo transformado. Ou sou professor de educação física com uma barriga e gordo que nem eu, assim. Nossa, não dá. Não é verdade? Não, é verdade, com Então, certeza. assim, você também precisa... Eu não andava bem vestida, assim. Eu conheci um profissional de educação física, ele não sabia por que não dava resultado a academia dele. Aí um dia, eu sou meio grosso e raiz, né? Eu disse, cara, só te olha no espelho. Tu acha que alguém vai acreditar em emagrecer contigo se tu é gordo desse jeito? Você não tá sendo modelo. Quando ele mudou, ele tocou. E aí pode dizer, mas isso é forte. Nada, se o cara quer um resultado. E tudo que é através do exemplo, e tu tá me dizendo aqui, com as funcionárias de vocês, o treinamento vem pela base do exemplo. É a essência de vocês. É aquela tríade que sai a essência, o porquê e o como vocês fazem dentro da clínica. Tem uma coisa muito importante, né? Que aí, quando a gente começou a se enxergar como empresa, nós não tínhamos a base, que é a cultura da nossa empresa. Sentamos eu e Isabela, depois de anos de empresa, a gente foi se entender. Nós montamos a cultura, nossa missão, nossos valores, inclusive o que é inegociável pra gente lá. Ponto entendeu? Principal. E aí, cada pessoa que entra lá tem onboarding, ela vai aprender. E aí, a gente explica para ela, a nossa clínica tem que remeter naturalidade. Então, você não vai vir trabalhar de sombra azul, por exemplo. Porque uma maquiagem azul não está remetindo naturalidade. Isso é bonito, isso é feio? Não é isso que eu estou dizendo. Isso não remete naturalidade, não conversa com a nossa marca, né? Então, assim, a transformação que a gente gera, o amor que a gente cuida com o cliente, isso também é com os colaboradores. Eu já errei com um colaborador e todo mundo erra. Só que assim, a gente quer a gente exige o mesmo cuidado com o cliente como com os funcionários lá dentro. Eu quero te agradecer muito, eu quero encerrar dizendo assim, ó, se você é um profissional que quer sair do operacional, assumir o governo do seu negócio e posicionar-se mesmo como autoridade, o Código Raiz é o lugar. Agora, se você quer caminhar com líderes que transbordam experiência em um método, aí é o ecossistema que é a nossa mesa empresarial. Aqui a gente não forma executores, aqui a gente forma líderes. Muito obrigado a quem nos ouviu e eu encerro o nosso programa com aquela velha frase: fiquem com Deus.